de chegar à conclusão de que as colocações do Russo e as minhas são muito próximas e praticamente se superpõem, né? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, há várias maneiras de interpretar uma metáfora, né? Quando se invoca a expressão terceira onda, eu fico me perguntando se nós estamos falando de mais do mesmo, que seria bom, ou se nós estamos falando de uma outra coisa, que a metáfora não se aplicaria. Então, nesse sentido, a ciência, ela não avança buscando diferenças. O conhecimento avança buscando regularidades e semelhanças, formulando leis, enfim. Estou repetindo, em outra linguagem, a colocação do nosso Russo. O que há, então, de comum entre as sucessivas ondas, primeira, segunda e terceira? Cada uma delas contribui para expandir o conhecimento prévio. Persistem nesse processo sucessivo os princípios filosóficos, metodologia de pesquisa, linguagem e conceitos fundamentais? Se a resposta for sim a todas essas questões, então uma nova onda pode ser acolhida como sendo mais e melhor. Houve avanço. Caso as respostas sejam negativas, então se está arbitrariamente juntando óleo com água. A minha posição é de que esses conceitos essenciais não se repetem nas ondas sucessivas. Então agora eu vou retomar o processo de desenvolvimento da terapia comportamental no Brasil. E isso talvez dê para a gente uma perspectiva. A primeira onda, descrita por Reis e por outros, ela se aplica à realidade americana, ela não se aplica à realidade brasileira. Por uma peculiaridade, nós começamos a conhecer a análise do comportamento no início da década de 60, quando o Keller veio para o Brasil. Impactou de tal forma a contribuição da análise do comportamento que se propôs um projeto de elaborar um curso de psicologia completamente baseado na análise do comportamento em Brasília. E para isso se preparou. A crise de Brasília produziu uma ruptura brusca desse projeto. Em 65, as pessoas estavam se preparando para criar um curso inovador, foram expulsos pela Revolução e se espalharam pelo Brasil. A grande perda nesse momento foi que o projeto previa uma formação integral daqueles estudantes, professores jovens que estavam se iniciando na análise do comportamento. O projeto envolvia um profundo conhecimento dos princípios de comportamento, e o primeiro texto que nos familiarizava, como familiarizava o pessoal da época com isso, é o texto do Keller Schwenk, que já era uma novidade muito interessante. Por quê? Porque era um texto a respeito daquilo que se chama de psicologia geral, completamente reescrito do ponto de vista operante. Então nós tínhamos, afinal, um livro de princípios de psicologia com a perspectiva operante. Quais seriam os próximos passos? O próximo passo seria conhecer a fundo o criador disso tudo, que era o Skinner. Estava-se ainda gestando a formação do curso. Tanto que o livro de Skinner, escolhido para ser o primeiro a ser traduzido, foi o Ciência e Comportamento Humano. E o nosso colega, o João Cláudio Todorov, iniciava a tradução do livro, que começava a ser conhecida através de apostilas mimeografadas. Neste momento, ocorre a explosão de Brasília.
E houve uma brutal e brusca interrupção no processo de formação daqueles que iriam nos formar. Então havia um profundo conhecimento dos princípios, havia uma familiaridade com a análise do comportamento, mas não havia uma familiaridade com o que se seguiu a isto, basicamente a obra de Skinner. 2 textos, Contingências de Reforçamento e Verbo Behavior, comportamento verbal. E não se falava, nesta época, estamos na década de 60, não se falava na época em behaviorismo radical. Já existia, mas nós não o conhecíamos. Então eu quero deixar claro que o início da análise do comportamento, ela foi truncada no seu desenvolvimento. Em 69, ocorre uma crise na Universidade Católica de Campinas, e um grupo de pessoas que estudavam análise do comportamento foram como que eliminados do processo acadêmico. E vejam a ocorrência. Fundou-se a primeira clínica de comportamento do Brasil. Com que conhecimento? Conhecimento muito precário, porém com uma vontade muito grande de fazer uma clínica de comportamento com base na análise do comportamento. E o que nós sabíamos na época a respeito da análise do comportamento? Os princípios de comportamento Keller e Schrenk. Nós não sabíamos ainda o que estava acontecendo, as expansões que o Skinner já propunha e as suas formulações conceituais, teóricas, que iam muito além, embora baseadas na divulgação e na expansão da ciência do comportamento. Na clínica, então, nós tínhamos um modelo operante. Mas o modelo operante, ele era forte para lidarmos com comportamentos públicos, para lidarmos em ambiente controlado e manejando contingências palpáveis. Por quê? Porque a análise do comportamento, ela que já começava a dar sinais de aplicação na década de 50, trabalhava com pacientes internados, basicamente doentes psiquiátricos crônicos, e com crianças com problema de desenvolvimento, autistas, deficientes mentais e assim por diante. Portanto, a tecnologia da aplicação, ela era muito próxima das possibilidades do método, mas não tinham extensão para lidar com pessoas como nós, que procuramos, nós nos consideramos mais próximos dos normais e procuramos a clínica. Então, interessantemente, esta formulação, ela não era satisfatória. Existia nos Estados Unidos 2 linhas de desenvolvimento da aplicação. A linha operante, que era chamada à época de modificação de comportamento. Interessantemente, que ao chamar de modificação de comportamento, seus seguidores davam ênfase ao produto, modificar comportamento, mas não a chamavam de análise do comportamento. Isto é, não estavam atentos para o processo que produz a mudança. Então você vê que era uma coisa ainda incipiente. E muito menos se falava em contingências de reforçamento, que é um instrumento que materializa a análise funcional e é um instrumento de mudança. Então vocês vejam que as coisas eram ainda bastante elementares. Pois bem, esse grupo de Campinas, então, entrou em contato com uma outra linha que Reis e outros autores denominam os representantes da primeira onda. Então vejam bem, que é a terapia comportamental clássica, hoje citou de passagem, que é basicamente uma linha que se baseia em Hull, Sherrington, Pavlov, e que tem uma postura completamente diferente do ponto de vista metodológico de construções explicativas do modelo operante. Então existiam 2 modelos disponíveis: um modelo da análise do comportamento
e um modelo baseado em construtos hipotéticos que consideravam o sistema nervoso o responsável pelas mudanças. É daí que vem os conceitos de inibição recíproca, por exemplo. Então, se por um lado a análise do comportamento ela tem uma proposta construtivista, em que sentido? Não do construtivismo, abordagem ou modelo de explicação, mas uma postura de construir repertório. Então, no nosso caso, seria o seguinte: quando eu quero enfraquecer um comportamento indesejado, eu construo comportamento desejado que lhe é incompatível, e assim enfraqueço. Já o modelo da terapia comportamental clássica, Volpe, é uma proposta de eliminação. Se eu submeter o meu paciente, o meu cliente, a um procedimento, por exemplo, de dessensibilização sistemática, o construto neurológico subjacente, hipotetizado, a inibição recíproca, vai eliminar a ansiedade. Então, nesse sentido, são duas perspectivas completamente diferentes. Então, nesse ponto, eu diria o seguinte: nós estamos diante da primeira onda da terapia comportamental no Brasil. E essa primeira onda é caracterizada por presença simultânea de dois modelos. Os que as aplicavam não conheciam a fundo os dois modelos, éramos, na verdade, ingênuos a respeito destas diferenças e fazíamos uma tremenda confusão. Para alguns clientes, a gente usava o modelo operante. Para outros clientes, a gente usava o modelo da terapia comportamental clássica. Esse é o primeiro momento. Nos Estados Unidos, estranhamente, porque Reid vem de uma proposta operante, ele não dá ênfase à presença do modelo operante. Basicamente, a ênfase está na terapia comportamental clássica. E há diferenças muito grandes entre as duas. Nós fomos, nesse sentido, privilegiados, porque nós tivemos acesso às duas. Enquanto o Volpe propõe técnicas padronizadas, por exemplo, dessensibilização sistemática, por exemplo, treino de assertividade, por exemplo, aproximação progressiva, gradual do elemento fóbico. A proposta operante, ela era muito mais flexível. Ela falava em análise funcional. E ela falava que a análise funcional se instrumentava a partir da operação das contingências de reforçamento. Como tal, se um fóbico aparecesse no consultório da terapia comportamental clássico, ele seria submetido à dessensibilização. Se um fóbico chegasse no consultório de um terapeuta operante, iria ser feita uma análise das contingências que produziram aquele comportamento, as contingências que produziam aqueles sintomas, e analisar que mudanças nas contingências poderiam ser feitas nesse sentido. Elas tinham que ser mudanças particulares, idiosincráticas e, nesse sentido, individualizadas. Então, vocês veem que são diferenças extremamente gigantescas para principiantes que, naquela época, não tinham consciência disso tudo que nós estamos discutindo aqui. Hoje, isso é claro, não era naquela época. Então, o que fazia esse grupo que queria fazer uma clínica de terapia do comportamento? Adotar dois modelos, ambos sérios, porque o modelo do Volpe também era sério do ponto de vista de ligação com a pesquisa. A diferença estava na interpretação dos dados e no referencial que dava sustentação a essas explicações. Num caso, uma ciência natural operante.
E no outro caso, uma ciência envolta em misticismos explicativos que tinham um apoio. Essas explicações eram jogadas para o funcionamento hipotetizado do sistema nervoso. Ninguém nunca demonstrou inibição recíproca. Pois bem, essa é a nossa primeira onda e é diferente da primeira onda americana. Aos poucos, esses primeiros exploradores da clínica comportamental foram se dando conta de que os fenômenos, e o Augusto trouxe vários exemplos como isso é possível, falando da arte, eles foram se dando conta de que a dessensibilização sistemática poderia ser analisada do ponto de vista operante. O treino de assertividade, nós vamos jogar fora o conceito subjetivo de assertividade e transformar em uma análise, em uma tecnologia completamente comportamental. Ao invés de falar de inassertivo e assertivo, eu falo aqueles que têm repertório para produzir reforçadores positivos para si e para quem é do seu significado social. E é também capaz de eliminar aversivos através do seu repertório. Então eu não preciso usar conceitos subjetivos. Então é interessante que houve aí uma mudança. A palavra, a expressão modificação de comportamento, ela foi se esvanecendo e hoje ela só tem valor histórico. Você é um modificador de comportamento? Fui lá na pré-história da terapia comportamental. Então o termo desapareceu. E o termo terapia comportamental se fortaleceu. Porém, os conceitos subjacentes se desenvolveram na direção oposta. A inibição recíproca foi se tornando abandonada, secundária, e a construção do repertório através de manejo de contingências foi se fortalecendo. Então, aqui nós estávamos, vamos dizer, no apogeu da primeira onda brasileira, de uma confusão entre modelo operante e modelo respondente, modelo pavloviano, de uma confusão, de uma mistura. Nós fomos avançando para uma depuração onde o modelo operante começou a dar conta de todos os fenômenos e dar a eles explicações consistentes com o seu conceitual filosófico e com os conceitos descobertos no laboratório e desenvolver uma tecnologia para lidar com esses problemas. Nós estávamos em relativa harmonia. Porém, o Augusto falou, a ciência e o conhecimento, ele não é estático, ele avança. Porém, nós sentíamos falta na clínica de mais conhecimento, lidar com outros problemas que os clientes traziam. Aí, nos Estados Unidos, aparece a segunda onda, o movimento cognitivista. Esse movimento cognitivista, ele tem uma repercussão no Brasil. Por quê? Porque as pessoas adoram novidades, adoram diferenças. Então, através de textos do Albert Ellis, que criou a terapia racional emotiva, e através de textos de Beck, teoria cognitiva, nós começamos a ser influenciados pelo cognitivismo. Então é interessante que a segunda onda americana, ela chegou ameaçando a primeira onda brasileira e oferecendo agora algo a mais. Vocês não sabem trabalhar com pensamentos, vocês não sabem trabalhar com imagens, vocês na verdade estão abandonando esse pedaço do ser humano e vocês não dão conta, enquanto operantes, desse pedaço. É interessante, é interessante. Isso empolgou, como hoje a terceira onda, ACT, empolga os principiantes e aqueles que são volúveis em relação aos seus vínculos metodológicos e conceituais. Empolgou e um bom grupo abandonou o modelo operante e se engraçou com o modelo cognitivo. Nada de mal nisso.
nada de mal nisso. Há possibilidades para todos. Acontece que a segunda onda americana, ela, para os analistas de comportamento, ela não funcionou como segunda onda. Ela funcionou como uma operação motivacional para buscarmos um crescimento. Buscarmos um crescimento. Como é que nós poderíamos reinterpretar a dessensibilização sistemática do Volpe? Não foi isso que nós fizemos? Como é que nós podemos agora entender, esse negócio de mudando o pensamento, a gente muda comportamento e a gente muda sentimento? A proposta, vamos dizer, central, original do modelo cognitivo. Putz grila, é incoerente. Por quê? Porque nós sabemos que comportamento e sentimento é objeto de estudo e não causa do objeto de estudo. Em outras palavras, sentimento e comportamento não causa comportamento e sentimento. É uma incoerência, é uma blasfêmia se nós formos adotar um modelo behaviorista. Mas funciona. É o que o Ruth está dizendo. Mas funciona. Parece que o pessoal, quando começa a mudar os seus pensamentos, começa a mudar as suas imagens, eles melhoram. Estava aí um desafio conceitual. Um desafio de princípio de ciência. E isso que é muito importante. Quando se fala em ondas, eu queria deixar claro para vocês que uma coisa é uma proposta se desenvolver. E daí nós não falamos em onda. Outra coisa é a invasão do território por outras propostas. Damos graças a Deus à terapia cognitiva. Porque ela nos apertou de tal maneira, nos apertou a quem? Aqueles que abandonaram foram virar cognitivistas. O cognitivismo cresceu no Brasil e nada contra isso. Até há associações do behaviorismo cognitivo aplicado à clínica. Nenhum problema com isso. Mas aqueles que eram fiéis ao modelo, ou retardados, não conseguem tentar variabilidade, fica fazendo sempre o mesmo, ou porque tem uma fidelidade e acreditam no modelo, é o meu caso, é o caso do Russo e de outros colegas, nós dizemos, bom, mas como é que nós vamos entender isso que a cognição traz para ele como um desafio? Então a segunda onda, ela foi um SD e ao mesmo tempo uma operação estabelecedora para dizer, bom, que tal reencontrar o mestre a quem nós nunca fomos devidamente apresentados? A saída era retomar e corrigir o despeito de Brasília. Não nos deixaram estudar Skinner lá atrás. Vamos estudar agora. E é interessante que o livro Verbal Behavior, ele era visto como um livro, até por nós, como um livro secundário. É um livro especulativo, não um livro de pesquisa, foge às características da abordagem e foge às características do próprio Skinner. Eu acho que naquela época só amava o Verbal Behavior o próprio Skinner. Entre nós aqui no Brasil, esse livro era desdenhado. Houve uma tradução, aliás, precária do livro, e não teve vendagem. Nenhum professor recomendava. Ninguém ensinava comportamento verbal. Mas aí nós vimos, com a estimulação vinda da abordagem, da tecnologia, da escola cognitiva, um caminho. E fomos estudar o Verbal Behavior. E lá nós aprendemos coisas como mando, tato, autocrítico, aprendemos regras, aprendemos autorregra, E no caminho, serendipidade. Serendipidade é quando você sai em busca de alguma coisa e no caminho você encontra outra mais interessante e se interessa pela outra. Que coisa! Nós não conseguimos, nós da primeira onda, nós não conseguimos colocar dentro do modelo operante o bate-papo, a conversa, o jogo de palavras que terapeuta e cliente fazem dentro do consultório.
Em que nisso nós somos diferentes de outras abordagens que conversam no consultório? Isso era um enigma que nos perturbava. Por quê? Porque nós não estávamos familiarizados com o verbo. Percebam, eu estou falando da ignorância dos aplicadores e não da falência ou da limitação da proposta. E de repente, o bate-papo virou comportamento verbal do falante, virou comportamento verbal do ouvinte, e nós trouxemos o bate-papo para o modelo operante. Então, o entusiasmo com Skinner, vejam bem, não é uma reverência à pessoa, mas ao potencial da abordagem se expandiu. E aí vamos ler Contingências de Reforçamento. Eu me lembro que em 69, 70, eu fazia um curso na pós-graduação, USP, São Paulo, o Centro Máximo do Conhecimento, e a doutora Carolina Bora estava dando um curso, e primeiro capítulo do curso, o papel do meio ambiente, capítulo 1 do livro Contingencies of Reinforcement, Contingências de Reforço. E não há de ver que em 69, ela era 70, há de ver que em 70 eu aprendi o que era contingências de reforçamento. A Carolina dizia, não fique tão deprimido, o conceito foi evoluindo. Ela foi generosa comigo, né? O conceito foi evoluindo, agora está claro. Então, nós já trabalhávamos como terapeutas comportamentais ou modificadores de comportamento há 4, 5 anos, e nós não tínhamos ainda segurança a respeito do próprio conceito de contingência e reforçamento. Aí o livro Contingência e Reforçamento, o livro Verbo Behavior e outros livros começaram a ser estudados, e nós conhecemos então, mais à frente, a proposta do behaviorismo radical, que traz para nós, afinal, aquilo que nós também sentimos muita falta. Nós sentimos falta de um modelo de interpretação do homem. Não é uma teoria de personalidade sobre o homem, mas como uma maneira de ver o homem. E fascinante. Nós continuamos adotando dois pressupostos. Nós adotamos dois pressupostos extremamente importantes, enquanto terapeutas ligados à análise do comportamento. Primeiro, parcimônia. Se você tem duas ou mais possíveis explicações para um determinado fenômeno, opte pela explicação mais simples, opte pela explicação mais modesta. Então, reforço é mais simples, é manipulado como explicação do que autodescoberta. É mais simples do que conscientização do eu, e assim por diante. E a segunda, adote procedimentos que tenham validade entre espécies. Quanto mais o conhecimento explicar o comportamento de diferentes espécies, mais sólido, mais fundamental ele é. Pois bem, então, enquanto a segunda onda se engrava pelos mares americanos, aquela segunda onda produziu outra segunda onda do conceito que eu defendo. Uma segunda onda que é crescimento da primeira. Nós avançamos a compreensão do fenômeno clínico, nós avançamos no conhecimento do funcionamento do comportamento humano, sem sair do modelo. Então, nesse sentido, nós continuamos em linha reta. Nós só nos afastamos para bebermos de alguns desafios que a segunda onda ocorreu. Portanto, nós temos no Brasil, dentro do modelo operante, uma segunda onda, graças a uma outra coisa que é a segunda onda americana. Eu gostaria de adotar agora este raciocínio como modelo. Nós continuamos o nosso crescimento. A segunda onda americana foi seguida agora pela terceira onda, e é com quem nós estamos lidando. Eu acho que nós podemos retomar
alguns exemplos que o Husserl trouxe, quando ele disse: é possível que a gente analise o fenômeno que interessa a arte de um ponto de vista de conceitos operantes, do ponto de vista de uma filosofia de ciência operante. Ele deu exemplo de relações e equivalência de comportamentos encobertos. Se vocês prestarem atenção, nós estamos diante do mesmo fenômeno. Ou seja, o meu ensaio aqui, esse ensaio, ele tem o seguinte suposto: que venha a terceira onda. E nós, a terceira onda americana, e que ela funcione como uma operação estabelecedora, motivacional, que nos encha de SDs para nos comportarmos, que nos encha de pré-aversivos dos quais nos esquivarmos, mas que produzam comportamentos do crescimento da nossa visão de homem, da nossa lealdade a um modelo e do desenho desse modelo. Porque no fundo, agora eu diria o seguinte: nós permitimos que as ondas cheguem porque há um vazio de conhecimento. Se vocês tiverem o privilégio de ler Skinner, e se vocês se organizarem de tal maneira que leiam o Skinner com alguém, porque ler Skinner sozinho é muito difícil. O homem revolucionou a visão do ser humano. Ele propõe um novo paradigma a respeito do funcionamento do ser humano e de quem nós somos. É uma mudança de paradigma fantástica e, como tal, difícil. Então, é mais fácil abandonar do que avançar. Eu diria, a ciência do comportamento ainda oferece muitos temas a serem pesquisados. A metodologia da ciência do comportamento nos municia com um instrumento de pesquisa para avançarmos no conhecimento. E a filosofia a respeito do ser humano, derivada da ciência do comportamento, que é o Guilherme Radical, ainda tem lacunas. Tem lacunas e nós nem conhecemos tudo que já está escrito. Portanto, é prematuro abandonar uma coisa que não está devidamente explorada, devidamente conhecida. Então eu estou muito tranquilo e apavorado. Tranquilo, porque se nós analisarmos a história, aqueles que são fiéis à filosofia da ciência, aqueles que são fiéis ao modelo da análise do comportamento, aqueles que são fiéis aos conceitos do Guilherme Radical, eles ainda têm muita chance, muito espaço para mais conhecer, mais se desenvolver e olhar para fenômenos que interessam. O Russo colocou muito bem. São fenômenos que interessam. A arte deve ser vista pela gente com a mesma bênção como nós vimos o movimento cognitivo, que nos ajudem a crescer. Filhos não ajudam os pais a crescerem? Criando problemas, dizendo não, se opondo. Ajudam. Outros desafios, eles estão dizendo que a mindfulness ajuda muito. Se não fossem eles, pouco provavelmente nós estamos discutindo aqui mindfulness e tentando reinterpretar e verificar a que fenômeno comportamental eles se referem. Veja bem, a mindfulness não é o comportamento de interesse, mas ele nos interessa para entendermos qual é o fenômeno comportamental e quais são as variáveis que determinam esta posição. Ou seja, a minha previsão é otimista, né? É otimista nesse sentido, que a terceira onda de lá seja um estímulo para a terceira onda daqui. Mas as ondas daqui não tem nada a ver com as ondas de lá. Nós temos uma história própria. E o desenvolvimento da terapia comportamental no Brasil é um desenvolvimento único, devido à sua origem. Se nós formos falar da história de contingências
da terapia comportamental brasileira, ela é completamente peculiar e diferente da história de contingências de outras culturas e de outros grupos que adotam terapia comportamental. Como tal, não pode dar produto igual. Então, nós temos uma história e um meio de terapia comportamental que nos é próprio, nós vamos nos orgulhar dele. Graças a Deus, nós começamos em 69 a nos preocuparmos em ter uma clínica. Clínica que não há equivalente nos Estados Unidos. Naquela época, muito menos. Como conclusões, eu diria que não se pode falar de uma terceira onda quando os processos terapêuticos não são descritos de forma tecnológica. A linguagem conceitual, o uso dos termos não é comum. Logo é melhor falar em outras abordagens e não em variações de abordagem. E como decorrência também é melhor evitar apontar abordagens mais avançadas ou mais eficientes. É procedimento, se quiserem, é o melhor atitude em ciência buscar regularidades e semelhanças e não diferenças. A física hoje se debate qual é uma teoria que pode explicar as 4 forças do universo. Ela não quer que a gravidade seja diferente da eletricidade. Ela quer buscar a essência. Então, é uma melhor atitude buscar semelhanças. E se vocês prestaram atenção na minha fala, nós, behavioristas radicais, nós, analistas, buscamos encontrar as semelhanças. Quais são as explicações básicas que explicam e dão conta de diferentes fenômenos, mesmo aqueles trazidos por outras abordagens. Próximo. A cronologia de discussão que autores americanos propõem como etapas dos reinos das terapias complementares não se aplica à realidade brasileira. O equívoco está em tentar transportar a categorização para cá. Próximo. Próximo. Há uma questão interessante. O que teria acontecido à terapia comportamental se a segunda onda tivesse precedido a primeira? É interessante. Se o Kogan tivesse antes do modelo operante, o que teria acontecido? E foi graças a esta sequência temporal que a cognitiva pôde se beneficiar da nossa contribuição. Nesse sentido, há mais aproximação quando eu uso um conhecimento para o crescimento do meu conhecimento do que criando oposições. É claro que essa conclusão ela é de um analista de comportamento e não de cognitivista, né? Próximo. Respeito a propósito do momento da arte, mas não as acolho no seio da terapia comportamental fundamentada na análise comportamental. Se quiserem falar que existem várias terapias comportamentais, eu sou tolerante. Mas não digam que estas pertencem à terapia comportamental operante. Não. Antes de chamar a terceira onda, precisa saber se pertence à mesma praia. Veja a frase de Moura. Antes que usemos nossas navalhas para cortar o supérfluo, deveríamos afiá-las começando por estabelecer de modo operativo os princípios básicos provenientes de experiências de laboratório. Antes de que é bom ou é ruim, ou é melhor ou é pior, vamos ver os princípios básicos, desenvolvendo pressupostos filosóficos pragmáticos que se componham, não se oponham, com tais princípios básicos. Então se estabeleçam metas psicológicas com precisão, objetivo e profundidade. Não veja a psicologia lá. Acredito que é sábio para a comunidade da ABCT, a Associação de Behavioral Cognition, como um todo, encampar o trabalho atual dos laboratórios operantes com humanos e os pontos críticos do contextualismo funcional. Quer dizer, ele apregoa, ele não é um operante, mas ele é um crítico da ciência psicológica. Ele está dizendo, vamos buscar a cooperação e vamos crescer com o conhecimento um do outro. Próximo. Esse pode passar. Bom, essa eu não vou ler porque não vai dar tempo. Vai para a última já.
Eu concluiria dizendo o seguinte, que se nós tivéssemos estudado mais e melhor os achados da ciência do comportamento, se nós tivéssemos estudado mais e melhor o behaviorismo radical, se nós tivéssemos aplicado mais e melhor as técnicas de influência sobre comportamentos consistentes para o comportamento, tivéssemos apresentado maior e melhor variabilidade comportamental na atuação clínica sob os fundamentos da ciência, em particular do comportamento, se nós tivéssemos adotado uma concepção de homem compatível com aquela proposta pelo behaviorismo radical, se nós tivéssemos associado de maneira competente os conhecimentos da pesquisa com os da prática clínica, não correríamos o risco de nos encantar de maneira ingênua com bezerros de ouro. Teríamos, isso sim, a partir de desafios e questões advindas das variantes comportamentais, nos motivado, por quê? Porque desafios e questões podem ter função de operações motivacionais, para mais estudar e aprofundar as generalizações dos conhecimentos disponíveis. Pouco usamos de todo o potencial, ainda não completamente sistematizado e exposto à ciência do comportamento. O mais difícil é o mais fácil de ser abandonado ou negligenciado. O mais difícil é aquele que mais facilmente abandonamos ou negligenciamos. O culpado disso tudo